through the night. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you... Tá na hora da nossa sugestão de estilo da semana. Eu tenho aproveitado aí a visita na Hermitage Confecções, quando eu pego a roupa para apresentar o programa, para trazer, para mostrar para vocês, e tenho atendido aí perguntas que o pessoal tem me feito sobre as roupas, sobre os modelos, as marcas que tem lá. E uma sugestão para essa semana, nesses dias aí meio chuvosos, esses dias meio frios, é o uso do couro. O couro ecológico, um estilo, uma aposta, o couro ecológico sempre deixa elegante, traz um visual bonito e protege. E aí as pessoas dizem, mas é mais difícil de achar tamanhos grandes. Depende, lá na Hermitage você consegue a coleção plus size, como essa jaqueta aqui, que ela é da coleção Elegance Plus Size, ela atende um número 48, 50 e cai super bem essa jaqueta. Ela é de um tecido que é o couro ecológico, que eles chamam, e ela faz uma composição muito bonita se você for trabalhar com calças que misturam tendências. Como, por exemplo, essa aqui é um tecido resinado, também elegância, ela dá muito charme, deixa muito bonito e protege em dias de chuva e em dias mais frios. E se você quiser uma aposta de uma textura diferente, você pode. Você tem uma composição como essa, que é aqui o couro ecológico, que combina super bem com a jaqueta, tanto com o corte, com o modelo da jaqueta, como com o tecido. E você tem aqui uma textura de uma malha em alto relevo, que vai deixar você bonita para uma ocasião até um pouco mais formal. E se a tua aposta for um plus size fashion, lá na Hermitage você encontra também. Olha esse animal print aqui, que tem de um lado toda a textura da onça, do tigre, da cobra, do bicho, ele faz um mix de bichos aqui. Atrás a calça é lisa, faz uma composição fantástica aqui com a jaqueta de couro. Então não é porque está usando o tamanho plus size que você não vai encontrar coisas bacanas, coisas legais, coisas que vão te deixar bonita e fashion. É só dar um pulinho na Hermitage Confecções. Difícil um dia em que a gente não tenha pelo menos uma dor. A gente às vezes não dá muita bola, ou ouvia desde quando era criança, dor é bom, sinal de que está vivo. Pode até ser, mas tem dias que incomoda. Para falar sobre dor, sobre tratamento, sobre quanto ela faz bem e quanto ela incomoda a vida da gente, eu converso hoje com o Dr. Marcelo Youngblood, que é neurologista e chefia o ambulatório de dor de cabeça, de cefaleia e dores crônicas do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Prazer te receber, seja bem-vindo. O prazer é meu, Ana. Eu que agradeço o convite por essa oportunidade. Nós já vamos começar e já vou começar te perguntando sobre esse ambulatório que, na nossa história, aí, como o próprio Hospital Regional, o próprio curso de medicina, são conquistas mais recentes nossas aqui da comunidade regional. Esse ambulatório também já não é muito antigo aí na nossa história, né? Levando em consideração a história do Hospital Regional que surgiu, que foi inaugurado em 2010, o ambulatório, desde o começo a gente já tinha um projeto, eu faço parte da primeira turma que entrou como médico concursado no Hospital Regional, inicialmente Hospital Regional, agora Hospital Universitário, e desde o início a gente já tinha essa ideia de ter as subespecialidades dentro do serviço de neurologia. A gente já tinha um projeto que hoje já se concretizou, que é a residência de neurologia, né? E então desde o começo a gente abriu ambulatórios subespecializados, como doenças degenerativas, ambulatório de epilepsia, e dentro dessas subespecialidades a gente já criou desde o começo o ambulatório de cefaleias e dores crônicas. E então ele já existe há praticamente 5 anos, né? Quase seis anos. Então esse projeto já era uma iniciativa pessoal. Eu sempre me interessei desde a minha formação como neurologista, acompanhei a clínica de dor do Hospital de Clínicas em Curitiba, né, acompanhei também uma clínica de dor em São Paulo e no Rio de Janeiro, sempre me interessei pela área e gostava muito do assunto e tinha a ideia de criar uma clínica de dor, porque a gente sabe da demanda desse tipo de paciente, né? A dor crônica, né, que a gente já vai explicar um pouquinho melhor do que é, ela acomete cerca de 10 a 15% da população em geral. Então é uma queixa muito frequente, né, mas nem sempre levada à consideração pela maioria dos profissionais da área de saúde, tanto por médicos como outros profissionais, né? Então é bastante relevante a gente ter esse serviço no município, na região.
Esse próprio olhar, tanto do profissional quanto do próprio paciente ou dos familiares, sobre a dor é uma coisa que tem evoluído, né? Porque há um tempo atrás a dor era meio subestimada, né? Quando casar, sara. Aquela coisa de vó, assim, quando casar, sara. E a dor, ela não é uma doença em si, ela é um sintoma. Como é que é isso? É uma síndrome. A gente considera, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que podem ter várias causas, né, relacionadas a isso. Então, a dor crônica é uma síndrome. É importante a gente dividir inicialmente a dor aguda da dor crônica. Né? Então, a dor aguda é isso que você falou. Ela serve como um sinal de alerta. Ela serve para dizer que tem alguma estrutura, alguma lesão, né, alguma coisa acontecendo no organismo que vai gerar um dano. Né? Então, ela tem uma função protetora no nosso organismo. Ela alerta o indivíduo, busque recurso porque alguma coisa não está boa. É claro que muitas vezes ela é visível. Você tem um trauma, você cai, tropeça, bate o joelho no chão e aquilo fica evidente. Né? Na hora é uma dor leve e com o passar do tempo, aquele joelho, com o passar dos minutos, o joelho incha, fica vermelho, fica quente. Isso a gente chama de reação inflamatória, que é comum na maior parte dos casos de dor, principalmente nas dores agudas. Então ele desencadeia uma série de estímulos naquela região que o cérebro percebe isso como dor, né, e faz com que uma das reações imediatas nossas, né, é passar a mão no local, ou passar a mão às vezes não no local, mas ao redor do local. Existe uma explicação fisiológica para isso, chamada de teoria do portão. Né? Ela explica que os receptores de dor, os estímulos de dor, os nervinhos que conduzem a dor, da área onde foi lesada até o cérebro, e os estímulos que conduzem a sensibilidade tátil da mesma região, eles chegam mais ou menos na mesma região na coluna vertebral, na medula espinhal. Né? Só que pela quantidade de fibras sensitivas e pela velocidade de condução das fibras ser maior, o estímulo tátil ele chega antes do que o estímulo doloroso. Né? As fibras de dor são mais fininhas, não tem a mielina que favorece a velocidade de condução, então o estímulo tátil chega mais rápido. Quando você converge essas fibras de sensibilidade tátil para o mesmo lugar, existe uma teoria que a gente chama de portão, que ela deixa passar mais fácil o estímulo de sensibilidade e bloqueia, em parte, o estímulo de dor. Então, esse mecanismo reflexo a gente tem de passar a mão no local, né, de esfregar, né, de passar no cabelo, às vezes, quando queima a mão, tudo isso tem relação com a sensibilidade. Então, né? É uma coisa instintiva. Instintiva e que tem fundamento. Tem fundamento. Então, é normal. Se você tentar fazer o teste, mas é desagradável, você observar a dor, né, sem nenhum estímulo, e você passar a mão ao redor da área dolorida, você percebe que a percepção dolorosa diminui. Então, isso tem explicação científica, fisiológica para essa questão. Bacana. E isso que eu estava te falando. Então, assim, a dor aguda tem essa função protetora e tem essa repercussão. Mas, a partir do momento que essa dor, né, após o processo de cicatrização natural, né, da lesão que ocorreu, isso a gente fala de traumas, mas fala de lesão, por exemplo, uma apendicite, né, é uma inflamação numa víscera dentro do abdômen, que causa também uma reação inflamatória intensa, que vai desencadear esses estímulos dolorosos. A diferença é que os estímulos de dor que vêm de partes internas do corpo, eles não são tão localizatórios quanto os da parte externa. A parte externa, quando você machuca, você consegue localizar muito bem de onde vem aquela dor. Quando essa dor é, por exemplo, a dor do infarto, ela não é muito bem definida, ela dói por aqui. Né? Ela pode correr para o braço, ela pode correr para o pescoço. Né? É porque a inervação das vísceras ela é um pouquinho diferente. Então a gente percebe a dor, mas ela não é muito localizada. E a dor da apendicite é a mesma coisa, ela também não é tão localizada. Ela fica uma dor, ela começa às vezes na região central do abdômen para depois ir localizando um pouquinho nessa região mais baixa da barriga. Então, tudo isso são sinais de alerta que geram a ideia de, não, alguma coisa ruim está acontecendo, eu preciso ir no médico, eu preciso fazer alguma coisa para tentar interromper, ou preciso tomar alguma medicação, né? Aí entram também as dores de cabeça. A partir do momento que essa lesão, em alguns casos as lesões cicatrizam espontaneamente, né, apesar do médico, né, com o tratamento, apesar do tratamento, às vezes ela cicatriza, né, sem você precisar fazer nenhuma atitude, ou simplesmente uma medicação analgésica alivia aquele processo, uma medicação anti-inflamatória. O chazinho da vovó. O chazinho da vovó pode aliviar dependendo da causa, claro. Porque se você pega, por exemplo, só interrompendo tua linha de raciocínio um pouco, você falou aí da dor do trauma, da dor aguda e tal, né, de uma dor ocasional. E quando você tem uma dor repetitiva, ela é considerada uma dor aguda, por exemplo, cólica menstrual,
Tem mulheres que sofrem muito e todos os meses ela tem aquela dor. Independente do que ela faça ou deixe de fazer, ela tem. Isso é considerado uma dor aguda ou Cada crônica? episódio é uma dor aguda. Ah, tá. Né, porque ela tem dor episódica. Né? Existem, dentro da classificação de dores crônicas, a gente já tem as dores recorrentes. Mas um dos princípios, um dos pilares do tratamento da dor crônica é ir buscar a causa. Né? Sempre a gente tenta buscar qual é a causa dessa dor. Muitas vezes, né, isso que eu estava falando, a lesão que gerou a dor, o que aconteceu lá, o primeiro fator que desencadeou o processo, não é encontrado mais, ele não existe mais. Tá. E aí que vem o principal conceito de dor crônica, que é aquela dor que persiste após o processo de cicatrização esperado para aquela lesão ou para aquela doença. Então, se a dor persiste após a cicatrização da lesão, né, ela é considerada dor crônica. Como isso às vezes é difícil de ser definido, na prática a gente faz um uso de um tempo. Né? Então, na prática, a dor que dura mais do que 3 meses, né, ela é considerada dor crônica. Só uma pequena diferença, para pesquisas científicas, às vezes a gente usa o termo um pouquinho maior, um tempo maior, um pouquinho, que são 6 meses. Então, para que a gente consiga definir bem mais claro. Mas, então, a dor, na prática, qualquer dor que persiste por mais de 3 meses é uma dor crônica. No caso da dor, por exemplo, da cólica menstrual, né, se ela é uma dor que é passível de tratamento, né, ela recorre todo mês no mesmo período, ela é conhecida. Né? Então, são vários episódios de dor aguda. Você colocou bem numa área do limbo, assim, que às vezes é difícil você classificar. Mas, por exemplo, pegando o modelo da cefaleia, as cefaleias também são dores recorrentes. Por exemplo, a enxaqueca. Né? A enxaqueca são dores recorrentes. O termo enxaqueca crônica, existe esse termo enxaqueca crônica, ele é usado, por exemplo, quando a dor ela persiste mais do que 15 dias no mesmo mês, né? E sendo que, só que assim, ela pode mudar um pouquinho as características. É comum o paciente dizer, não, olha, eu tenho dor de cabeça todo dia, porém, aquela dorzinha forte, eu só tenho umas 3, 4, 5, 6 por mês. Mas uma dor contínua, eu tenho quase todo dia. Isso pode ser uma enxaqueca crônica. Né? E aí ela ganha esse termo crônica. Né? Quando é uma dor que você persiste, no caso da dor menstrual, você tem um processo hormonal, né, que gera um desequilíbrio, que gera um estímulo do útero, contrações uterinas, e gera aquela dor. Então, na verdade, são dores agudas, né, recorrentes, mas dores agudas. A dor crônica que a gente lida é aquela dor que recorre frequentemente, mais do que uma vez no mês, né, ou ela recorre cerca de 4, 5, uma vez por semana, né, ela pode ser considerada já uma dor crônica, e isso com um período maior do que 3 meses de evolução. Então, quer dizer, nós estamos começando a falar aí da instalação de uma operação tormento na vida de um ser humano. Isso. Nós podemos continuar esse bate-papo aí no próximo bloco para falar sobre isso? Com certeza. Então, é um instante só e eu já volto, não saia daí.